Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da IADC e nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Nós vamos finalizar essa revista aqui, ó, lição de número 13. Nós vamos finalizar essa revista, ficou faltando essa aula e o Senhor nos deu a oportunidade de estar aprendendo mais a palavra do Senhor através dessa lição. E eu te convido nessa noite, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade de falar contigo. Eu te agradeço, meu Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, meu Pai. Deus, como nós somos gratos a Ti. Eu lhe peço, Senhor Jesus, por essa aula, eu lhe peço por esse aprendizado, Pai, que o Senhor nos proporcionou mais uma vez aprender. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento, meu Pai. Que nós venhamos aproveitar, Senhor, o máximo aquilo ao qual o Senhor quer falar aos nossos corações. Que nós venhamos enxergar, meu Pai, que nós venhamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Abençoa os meus irmãos, meu Pai, que estão assistindo essa aula agora. Que o Senhor venha tocar, Senhor, na vida de cada um. Que o Senhor venha tocar nos corações, meu Pai. Em nome de Jesus, fale conosco através dessa aula. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Nós vamos iniciar lição de número 13 com o tema O Cativeiro de Judá. Você que tem a revista, acompanhe conosco. Essa revista foi uma revista maravilhosa onde nós podemos aprender muito da história de Israel. No decorrer da revista, da primeira lição até a última lição, o Senhor tem falado poderosamente conosco. E nós vimos que o povo de Israel é o povo escolhido do Senhor. E que no decorrer da história, o reino que era unificado, o reino é dividido, né? E se tornou Reino Norte e Reino Sul. Hoje nós vamos falar do cativeiro de Judá. Quando nós falamos de Judá, quando nós estamos falando de Judá, nós estamos falando do Reino Sul, cuja capital é Jerusalém. Nós na lição passada, não lembro qual lição que foi, mas nós falamos sobre o cativeiro do Reino Norte, que foi o cativeiro de Samaria, né, do Reino Norte, cuja capital era Samaria, no Reino Norte. E hoje nós vamos falar do cativeiro de Judá. O texto áureo se encontra em 2º livro de Crônicas, no capítulo 36, versículo 16, que diz assim: Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. A verdade prática aqui, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. E é uma verdade tão grande. Todo ser humano se torna cativo, se torna preso de suas escolhas, se torna prisioneiro de suas escolhas. Olha, meus irmãos, nós temos liberdade para escolhas. O Senhor nos deixou essa liberdade para escolha, porém nós não somos livres das nossas consequências. Diante de toda escolha tem uma consequência. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente plantou. Então, nós nos tornamos prisioneiros daquilo que nós escolhemos. Então, nós temos que ver muito bem o que nós temos escolhido para as nossas vidas. O texto que nós vamos meditar nessa lição se encontra no 2º livro de Reis, no capítulo 24. Nós vamos ler porque vai intercalar aqui e precisamos entender bem o que o Senhor tem para nós. 2º livro de Reis, capítulo 24, versículo 18. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias da Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim.
Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Capítulo 25, versículo 1. E sucedeu que no nono ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém ele e todo o seu exército e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram, noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os seus olhos, e ataram as suas cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todos os da casa de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O objetivo geral aqui é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. O que está acontecendo aqui? Vamos entender. Está acontecendo aqui um dos episódios mais tristes da história de Israel, que foi quando eles foram levados para o cativeiro babilônico. Foi quando eles viram o templo, a casa do Senhor, sendo destruído. Tudo foi saqueado, tudo foi levado, as pessoas foram mortas. Tudo isso por causa de desobediência. Tudo isso por conta de não ouvir a voz do Senhor. Nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito. Em tudo, na nossa vida, porque a nossa vida, ela está na palma das mãos de Deus. E nada acontece se não for da permissão do Senhor. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de escolha. O Senhor tem falado aos nossos corações, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim: tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O Senhor nos dá poder de escolha, porém o Senhor está falando, escolhe, pois, a vida. Olha o que é melhor para você. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Todas as escolhas da nossa vida é uma escolha de vida ou uma escolha de morte. Aqui no caso, Jerusalém, Judá, fez uma escolha de morte, que foi uma escolha de desobediência. Porém, mesmo assim Deus tinha um propósito. Mesmo assim Deus teve misericórdia desse povo, porque Ele vela sobre a palavra dEle. E há uma promessa sobre Israel. E essa promessa não pode cair por terra, porque o Senhor vela pela sua palavra. Amém? Mas vamos iniciar a nossa lição, que nós vamos entender melhor. Introdução. A fase final do reinado de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho do rei Josias, o professor Elias. Na última aula agora, lição de número 12, ele falou sobre o rei Josias. Foi uma aula muito boa, quem não viu, vai lá e confere. Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo dos prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C.
Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nessa lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 16 anos e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. A queda da Babilônia, ela começou... A queda de Israel, de Judá, né, necessariamente de Judá, ela iniciou... teve 3 levas. Nabucodonosor invadiu em 606 a.C. na primeira leva, onde ele levou Daniel, ele levou Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Ananias, Misael e Azarias, levou o povo real. Na segunda leva, foi em 597, 9 anos depois, antes de Cristo, levou Ezequiel e mais 10.000 pessoas. E o rei Zedequias ficou reinando. Só que o rei Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor. Então, na terceira leva, que foi em 586 a.C., 11 anos depois, Nabucodonosor, na verdade Neburazadã, como que é o nome? É um nome difícil. Nebuzaradã, que era o chefe, né, o capitão deles, ele voltou a mando de Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. E a gente vê um episódio muito triste que a gente vê muito em Lamentações de Jeremias relatando como que foi essa destruição. Foi triste, foi algo que não tem palavras. Os textos de Jeremias, Lamentações de Jeremias, parece que ele está o tempo todo chorando, porque ele está vendo a destruição de Jerusalém. Então, nessas 3 levas, que Jerusalém vai se dispersando, vai sendo levada a cativeiro. O declínio espiritual de Judá, a advertência dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Ou seja, os profetas tinham avisado. Deus nunca faz nada sem avisar ninguém. Amém, irmãos? Deus nunca faz nada sem avisar ninguém. Então o Senhor usou os seus profetas que antecederam, são os profetas que profetizaram esse cativeiro. Deus usou vários profetas para avisar que iria acontecer, principalmente o profeta Jeremias, que era o profeta que estava ali da atualidade. Então Deus usa esses profetas para falar que iria acontecer o cativeiro, que era permissão do Senhor, que Deus, a taça da ira de Deus já estava por aqui e que iria acontecer. E quando fala que estavam excedendo as medidas de Deus, fala de ira, fala da taça, fala de juízo, o juízo de Deus, ou seja, Deus já estava enojado com o que estava acontecendo. E quando Deus fica enojado, quando a taça dele transborda, o que acontece é o juízo de Deus, assim como aconteceu com os amorreus que ele extirpou, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Todos os outros lugares tinha prevaricação, todos os outros lugares tinha pecado, porém ele destruiu Sodoma e Gomorra porque a taça da ira dele já estava esgotando, já estava transbordando. Assim que é como aconteceu com o dilúvio, o pecado estava muito grande, e assim vai acontecer também na grande tribulação, onde ele vai derramar a taça da ira dele. Então é isso que acontece, e foi isso que aconteceu. Deus já estava por aqui, Deus já estava triste com tudo aquilo que estava acontecendo, e ele falou: eu preciso não castigar, mas eu preciso ensinar o meu povo. Eu preciso mostrar para o meu povo que não quer idolatria, que eu já falei que
não pode ter idolatria, que é adorar só a Deus. Então os profetas já haviam dito antes, né? O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Então o profeta Jeremias, ele avisou por vários reinados, ele avisou e sempre os reis davam um jeito de colocar ele no calabouço, de jogar ele no poço, de prender ele, mas não queria ouvir a voz do Senhor, né? No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era verdadeira e falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra de Deus. Olha que ensinamento. Nós precisamos estar atentos. Lá no livro de Atos, quando Paulo vai a Bereia pregar, eles ouvem, aceitam a palavra, só que eles vão na Bíblia, eles vão na palavra para ver se realmente o que Paulo estava falando era verdade. Então é assim que o Senhor quer que nós façamos também. Nós temos que ficar atentos, porque vão vir falsos profetas, vão vir pessoas ensinando heresias, falando que é a palavra de Deus, mas nós temos que estar com a palavra guardada no nosso coração. Nós temos que estar com a mente ligada na palavra do Senhor para não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, né? Ao advertir o povo sobre os pseudoprofetas é profetas falsos. Jeremias fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas do nosso dia. Então, nós temos que ter cuidado com os pseudoprofetas, com os falsos profetas. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Quando nós falamos de liderança, nós estamos falando de influência. Nós estamos falando de influência. Então aconteceu isso por conta das influências que o povo estava tendo. Liderança é influência. E essa influência ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Por isso que lá em Provérbios diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Então, nós temos que ver as nossas lideranças, ou quem é uma liderança, ser uma influência positiva. Porque o povo estava perecendo por conta das lideranças. Porque os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Os reis não estavam coniventes com a palavra do Senhor. Por isso levavam o povo a pecar, né? Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Além da idolatria, a idolatria foi um dos maiores motivos. Só que Deus é tão bom, tão misericordioso e tão assim maravilhoso que Ele ensinou ao povo de Israel, Ele mostrou na verdade para o povo de Israel que depois do cativeiro babilônico não haveria mais idolatria, porque o povo foi curado da idolatria no cativeiro babilônico. Depois desse cativeiro, o povo não adorou mais outros deuses. Porque essa disciplina, Deus, ele tem uma forma de trabalhar. E a disciplina que foi feita com o povo de Judá foi uma disciplina pedagógica, foi uma disciplina com ensinamento. Porque Deus não simplesmente levou eles cativo para poder maltratar o povo. Não foi isso. Deus quis ensinar algo para eles. Sabe o que é isso? É muito interessante, meus irmãos, porque o Senhor, Ele ensina quem é que Ele ama. O Senhor, Ele corrige, Ele ensina, Ele tem bom apreço de ensinar quem Ele ama, quem é filho. Bastardo ele não corrige, agora quem é filho, então se você está passando a correção do Senhor, ou eu estou passando pela correção do Senhor, sinta-se feliz, porque o Senhor ele não deixa o povo perecer, ele sempre tem um ensinamento em cima daquilo que nós passamos. Se isso daí aconteceu com o povo de Judá, é porque o Senhor queria ensinar a eles que não é para adorar outros deuses, que não tem espaço, que não tem lugar
para adoração em outros deuses, que só temos que adorar apenas ao único que é digno de honra, louvor e de adoração. Então, assim, além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente. A referência que ele colocou aqui foi a referência de Zacarias, quando o profeta Zacarias foi morto inocentemente. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram um descanso sabático. Eu quero até ler essa referência aqui do descanso sabático, porque isso aí está falando lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Cadê? Capítulo 36. Ou seja, eles não guardaram, né? Vou ler o 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele para seus filhos até o dia do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, é um dos motivos também, né? E ainda mataram muito dos seus profetas. Nós temos a referência de Abel, nós temos a referência do próprio Zacarias mesmo. Então, a ira do Senhor, a taça da ira do Senhor já estava transbordando de tanto pecado que o povo estava cometendo. Vale ressaltar que não está diferente do que nós estamos vivendo hoje, não. E como diz a palavra ela é verdadeira, ela é pura, ela é viva. A taça da ira do Senhor também já está para o juízo do Senhor, já está quase enchendo. Porque nós sabemos biblicamente que haverá um arrebatamento, a igreja será levada dessa terra. A igreja, aqueles que foram fiéis, fazem parte da igreja. A igreja é universal de Cristo, não tem rótulo denominacional, não tem igreja, nome de igreja, mas sim a igreja, de uma forma geral, de Cristo, será arrebatada dessa terra e começará a tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de muita tribulação. Então, é o momento da taça se enchendo, é o momento do juízo de Deus sobre a terra. Então, não queremos estar aqui. Então, a situação de Judá é muito triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia ao olhar para a história de Judá. Cultivemos sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. A apostasia é perder a fé. Então, que nós tenhamos temor ao Senhor. Sabe o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor é aborrecer o mal. É fazer aquilo que agrada ao Senhor. Nós estamos mostrando que nós tememos ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela é Cristo. Cristo é a sabedoria. Então, quando nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. Nós aprendemos a ter temor ao Senhor. E assim nós não vamos nos apostatar da nossa fé. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Precisamos andar mais com Cristo para que isso aconteça, né? E vamos para o tópico 2, a obstinação, ou seja, a teimosia de Zedequias e a sua queda. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias, ele, como eu disse já no início da aula, todos nós temos uma liberdade de escolha. Zedequias, ele teve liberdade para escolher o que fazer. A palavra já estava dada, ou ele ouvia a palavra do profeta Jeremias, que era a palavra do próprio Deus na boca do profeta Jeremias, ou ele continuava a acreditar que isso tudo acreditava nos outros falsos profetas, e ele optou por escolher pelos falsos profetas. Isso daí houve uma consequência muito triste para ele,
Porque se ele aceitasse, o povo mesmo assim ia ser levado cativo, com certeza, porém, ele ficaria na Babilônia. Ele continuaria vivo, continuaria bem. Ali, no caso, ele continuou vivo, porém ele foi levado para a Babilônia. Cego, vazaram os 2 olhos dele e mataram os filhos dele na frente dele. Ou seja, ele viu, a última coisa que ele viu foi a morte de seus filhos. Então, olha a consequência da escolha errada. Isso daí é uma consequência. Então, nós temos que aprender a termos boas escolhas na nossa vida. Nós temos que aprender a ouvir, a ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco, porque o Senhor, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e o Senhor quer sempre o melhor para nós. Por mais que hoje nós não estamos entendendo, mas o Senhor quer sempre o melhor para nós. Aleluia. Zedequias fez constante ameaça a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes profetizou toda a palavra de Deus. Jeremias era um homem que tinha compromisso com Deus. Jeremias era um homem que tinha compromisso com a verdade, compromisso com aquilo que Deus tinha para ele. Ele foi destinado para falar, ele não se calou. Ele tinha um compromisso com a verdade. E muitas pessoas hoje estão preferindo ouvir a mentira do que a verdade. A mentira, ela escraviza, mas a verdade, ela liberta. Por mais que a verdade possa doer, mas ela vai libertar. A mentira não, ela vai te escravizar. Ela vai te aconchegar, mas ela vai te escravizar. Mas a verdade, ela vai te libertar. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade. Na oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade. Então, a verdade, ela é libertadora. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, Jeremias era alguém que tinha um compromisso com a verdade. Então, eu louvo a Deus porque hoje ainda nós temos homens e mulheres que têm compromisso com a verdade. E o Senhor procura essas pessoas. O Senhor procura para usar essas pessoas para levar a sua palavra adiante. Glórias a Deus. Aleluia. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se arrependesse a Babilônia, sua integridade, caso se rendesse a Babilônia, sua integridade seria preservada. Foi o que nós falamos aqui agora. Uma escolha errada. Jeremias falou: a sua integridade vai ser preservada, Zedequias. Aceita a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor, mas Zedequias não quis ouvir. E foi triste ver os filhos morrendo e ver também ter os olhos vazados, não ver mais nada, né, na verdade. Isso é muito triste. E chegamos ao nosso terceiro tópico, dizendo: Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Como eu disse, né? Foi um dos acontecimentos mais tristes. Porque ali foi a destruição. Esse templo aqui foi o templo que Salomão construiu. Davi sentiu no coração de fazer, porém Deus não deixou que Davi, não permitiu que Davi construísse. Mas quem conseguiu todos os materiais, quem fez tudo foi Davi, porém Salomão, das mãos de Salomão que saiu o grande templo, um templo suntuoso, onde a presença do Senhor se manifestava de uma forma extraordinária, onde os sacerdotes, os levitas, o rei, ninguém conseguia ficar de pé, de tanto a presença do Senhor se manifestava naquele lugar. Porque tinha obediência, porque tinha santificação, tinha santidade. E é assim que o Senhor se manifesta, onde tem santidade, onde tem pureza, onde tem um coração contrito e quebrantado, onde tem verdade, o Senhor se manifesta. Só que com o passar do tempo, os reis foram passando e foram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E foi deixando o templo de lado, não tinha mais sacrifício, não tinha mais, os sacerdotes já não fazia mais as suas funções, os levitas
Também não. Isso daí foi deixando o Senhor triste. Então, foi se acabando. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e dos 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. Olha que situação que ficou. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Que tristeza! No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Olha as consequências de tudo, da desobediência. Olha as consequências de não ouvir a voz do Senhor. No livro de Lamentações de Jeremias ele relata a destruição do templo. Quem tiver uma oportunidade, leia. A fome chegou a tal ponto neste lugar que as mães começaram a cozinhar os seus filhos para servir. Até os sacerdotes perderam as esperanças, as virgens ficaram assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciar, ou seja, o povo não tinha mais nada. A presença do Senhor já tinha saído daquele lugar. O templo foi saqueado. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Mas Jeremias, diante daquela situação que ele estava vendo, diante daquela destruição total do templo, da cidade, das pessoas, Jeremias ainda dá uma palavra da parte do Senhor. Ele diz no capítulo 3, versículo 29, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Diante de tudo que ele estava vendo, Jeremias ele estava vendo, bota a boca no pó, nem tudo está acabado. Há uma palavra sobre Israel, há uma palavra sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas se você tem passado algo difícil, ainda há esperança. Bota a boca no pó, quem sabe ainda há esperança. Jeremias vendo aquela situação, e ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são cada manhã. Meu querido, minha querida, se tem algo que se renova a cada manhã em nossas vidas, é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e glória a Deus por isso, porque diante de tudo isso que o povo passou, diante de tudo, o maior motivo da nossa esperança, portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante da dificuldade do enfrentamento. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança de glória. Diante de tudo isso que nós estamos passando nesse momento difícil, nós estamos passando por pandemia, nós estamos passando por dificuldade, pessoas desempregadas, pessoas passando fome, pessoas doentes, pessoas perdendo entes queridos, pessoas que perderam coisas na enchente, perderam seus bens materiais. Nós estamos passando por tanta coisa. Mas o que fazer diante disso tudo? Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que levantar os olhos para o alto e saber de onde virá o nosso socorro. E saber que o nosso socorro vem dos céus. Saber que o nosso socorro é Deus. E saber que nós temos uma esperança de todos os dias levantar, e as misericórdias do Senhor estão ali à nossa disposição. Nós temos esperança para
para saber que nós temos a misericórdia do Senhor como esperança, que nós temos esperança. Oh, meu Deus! Como é bom ter as misericórdias do Senhor. Então é assim que Jeremias, o Senhor, diante de tudo aquilo que Jeremias estava vendo, o Senhor deu essa palavra. O Senhor deu essa palavra para ele. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Disso me recordarei no nosso coração, por isso tem esperança. Ou seja, eu lembrarei daquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todos os dias nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança hoje é saber que diante de tudo isso que nós estamos passando, é saber que nós temos um Cristo, é saber que nós temos Jesus Cristo que morreu por mim e por você. É saber que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele prometeu que voltaria. E nós estamos aguardando ansiosamente pela volta de nosso Salvador. Aleluias, glória a Deus. E nós concluímos assim a nossa lição. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ele se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. Olha que bênção. Olha que ensinamento maravilhoso que o Senhor nos deu nessa noite. Ensinamento esse que nos mostra que nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Que nós temos que aprender a esperar no tempo do Senhor. E que nós temos que ter obediência. Que jamais nós temos que largar as coisas do Senhor a troco de nada. Que nós temos que buscar primeiramente o reino dos céus e a justiça dele. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Eu te agradeço, meu Senhor, por mais esse ensinamento, meu Deus. Eu te agradeço, Jesus, porque Tu és maravilhoso. O Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. Eu lhe peço, Senhor Jesus, nos ensina cada dia mais a nos recordarmos daquilo que nos dá esperança. Nos ensina, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor Jesus, a entender que as misericórdias do Senhor não têm fim. Que todos os dias elas se renovam a cada manhã. Eu lhe peço, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão ouvindo essa aula, Senhor Jesus, estão passando por alguma situação difícil, eu lhe peço que elas venham entender que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. E que o Senhor não corrige, Senhor, a quem o Senhor não ama, mas o Senhor corrige ao filho que ama. Em tudo o Senhor tem um propósito. Em tudo o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Por isso, meu Deus, continue falando conosco. Continue nos despertando, Senhor Jesus, para a obediência. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.